Olá pessoal, eu sou o professor Lorival, estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje vou tratar dos pronomes relativos. Antes de qualquer apresentação, é importante que a gente entenda que as classes gramaticais são essencialmente importantes para que a gente possa compreender as relações que existem entre as palavras na língua portuguesa. Essas relações elas vão fazer com que a gente saiba empregar de uma forma correta as classes gramaticais, os verbos, os pronomes, os numerais, os artigos, os advérbios, os substantivos, as interjeições, né, e as preposições, as conjunções, etc. Bom, isso é importante. O pronome é uma classe gramatical muito importante. Por quê? Porque o pronome ele tem dupla função. Ele tem a função de substituir um substantivo e tem também a função de acompanhar esse mesmo substantivo. Por essa razão é que a gente classifica o pronome como pronome substantivo e pronome adjetivo. Os pronomes eles têm uma classificação bem ampla, né? Existem os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos, os pronomes possessivos, os pronomes interrogativos, os pronomes indefinidos e existem os pronomes relativos. De todos esses pronomes, o pronome relativo é, dentre outros, né, aquele que tem a função coesiva, uma função importante dentro da frase. E o que seria essa função coesiva? Seria exatamente uma palavra substituir outra a qual ela se relaciona. Normalmente, o pronome relativo ele substitui uma palavra anterior e essa substituição serve para evitar repetição de palavras. Então, a coesão ela serve para isso. Existem vários elementos coesivos, né? Os pronomes pessoais, os pronomes oblíquos, os pronomes demonstrativos, os possessivos, os sinônimos, né? As palavras sinônimas, e também os pronomes relativos exercem essa função coesiva. Na verdade, o pronome relativo se relaciona com a palavra anterior, substituindo-a. Então, é por isso que é importante a gente conhecer a função desse pronome e quais são esses pronomes relativos. Eu fiz um quadro, né, onde eu coloco o pronome relativo, os pronomes relativos, o referente, né, que possíveis, né, aos quais eles se referem, e coloquei um quadro onde a gente vai colocar os exemplos para ficar assim mais clara a nossa apresentação. Então, vamos começar pelo pronome o qual, a qual, os quais e as quais. Esse pronome relativo, ele vai sempre se referir a coisas, a pessoas ou a lugares. Então, coisas, pessoas e lugares são os referentes possíveis desses pronomes relativos aqui, né? O qual, a qual, os quais, as quais. Como exemplo, eu coloquei aqui, né? Vamos prestar bem atenção nisso. É o artista o qual foi premiado. Vejam aqui que tem
o pronome o qual. A quem ele está se referindo? Ele está se referindo a artista. Artista é o quê? Uma pessoa. Uma pessoa. Então, esse o qual aqui substitui a palavra artista. É o artista o qual foi premiado. Então, esse o qual funciona como sujeito de foi premiado porque ele está substituindo a palavra artista. É como se a gente dissesse, o artista foi premiado. Vejam que se eu substituir a palavra o qual, eu vou substituí-lo pelo referente, que é, no caso, a palavra artista. Outro exemplo, que é praticamente o mesmo exemplo, né? É a cantora a qual foi premiada. Então, é a mesma coisa, né? O a qual aqui, que é o feminino, né? Se referindo à cantora. É importante você observar isso, né? Se o referente é masculino, o pronome relativo vai ser masculino, né? Se o referente é feminino, o pronome vai ser feminino. Por quê? Porque aqui no lugar desse a qual você coloca a palavra cantora. A cantora foi premiada. Então é o pronome relativo. Se tiver no plural, né? O substantivo tiver no plural, o referente tiver no plural, é óbvio que o pronome relativo vai para o plural. São as cantoras as quais foram premiadas. Ou seja, esse as quais aqui refere-se a cantoras. Então, cantoras é o referente desse pronome relativo. Na verdade, o pronome relativo serve para isso, né? Substituir uma palavra anterior, um antecedente, né? O pronome relativo tem sempre um antecedente, imediatamente antecedente. Então, agora vamos para o outro pronome, que é o pronome que. Pronome relativo que é muito usado, inclusive como pronome relativo, a gente, para não ficar repetindo o que, ele pode ser substituído por o qual. O que aqui pode ser substituído em qualquer frase. Ele sendo pronome relativo, pode ser substituído por o qual. E quem são os referentes desse que? São as mesmas coisas do qual, o qual, por isso que a gente diz que pode ser substituído. Coisas, pessoas e lugares. Vamos lá os exemplos. Conheço o jovem que ganhou o prêmio. Então está aqui o pronome relativo que se refere a jovem. Portanto, jovem é o referente possível desse pronome. Quando eu digo que é um pronome relativo, como já falei, você pode pegar a palavra anterior e substituir aqui, ó, no lugar do que você bota jovem. Ficaria como a frase? O jovem ganhou o prêmio. O que equivale a jovem. Para não haver a repetição, usa-se o pronome relativo. Por isso que ele é uma palavra coesiva. Vamos ver o outro exemplo. Esta é a obra de arte que custa milhões de dólares. Então está aqui o que. Esse que vai se referir a quem? A obra de arte. Então o referente dele é obra de arte. Obra de arte é uma coisa. É uma coisa, né? É uma coisa. Por isso usa-se o que. Vamos ver um outro quadro, né, em que vão aparecer os outros pronomes relativos. Então, agora nós vamos para o pronome relativo onde. Ora, o onde, o referente desse pronome relativo são lugares ou espaços físicos, né, que dá no mesmo, né, lugares. Então, o onde, ele vai fazer referência ou ter como referência um lugar. Ele sempre vai substituir ou um espaço físico ou um lugar, né? Vamos ao exemplo. Já chegaram ao teatro, observem aqui, ao teatro, onde será o evento. Já chegaram ao teatro, onde será o evento.
vejam que ao teatro é o lugar, né? Isso aqui é o lugar. Então, onde é o pronome que se refere a esse lugar. Se você fizer a mesma coisa que eu venho colocando, você tira o onde, bota teatro. Então, como é que eu vou dizer assim? O evento será no teatro, que é o onde. Outro pronome relativo muito utilizado, cujo, que tem o feminino, né, cuja, o plural cujos, e o plural do feminino cujas. Ele usa-se como referente o substantivo ou o pronome. Então, o cujo sempre vai ter essa substituição. Normalmente, esse cujo, ele exerce uma função de adjunto adnominal. Ele vai exercer uma função de adjunto adnominal. Vamos ver aqui os exemplos. Este é o diretor, cujos méritos são indiscutíveis. Então, o cujo aqui se refere a diretor, ou se refere a méritos do diretor. Por isso que ele fica no plural. Ele vai ficar no plural não é por causa de diretor, é por causa de mérito, que é a palavra subsequente. Essa palavra aqui, que vai ficar depois do cujo, é que vai definir se ele vai para o plural, se ele vai para o feminino, se ele vai para o feminino plural. É exatamente a palavra subsequente, a palavra que está colocada depois. Mas vejam, como é uma função de adjunto, o que esse cujo vai substituir? Diretor, né? Méritos do diretor, que é exatamente o cujos. Né? Méritos do diretor são indiscutíveis. O mérito ou os méritos do diretor são indiscutíveis. Ouça a música cuja letra sei de cor. Ora, vejam que aqui tem a música, né, que vai ser a referência do cuja, e tem letra, né? Então aqui ela está no feminino porque letra é feminino. É a letra da música. Então eu vou dizer aqui, eu sei de cor a letra da música. Né? Por isso que é adjunto adnominal. E por isso que a gente vai usar cujo. Tenho a foto cujas cores estão apagadas. Vejam mais uma vez, né, que aqui aparece a palavra cujas, que vai concordar com a palavra cores, que é feminina, por isso que ela vai ficar no feminino plural. Mas a referência dela é foto, porque a gente vai dizer cores, as cores da foto. As cores da foto estão apagadas. Então, eu tenho a foto cujas cores estão apagadas. É a mesma coisa de dizer as cores da foto estão apagadas. Vem aí o quem. O quem sempre se contrapõe ao o que. Essa palavra quem, a referência dela será sempre pessoa. Ela não pode se referir a coisas. Ela sempre se refere à pessoa. Por isso que eu estou falando que se contrapõe ao que se refere a coisas, a pessoas, a coisas, a pessoas e a outras palavras, né? A outras palavras. E o quem não. O quem só se refere a pessoas. Tá certo? Então, no caso o que, como a gente já falou, se refere a coisas, a pessoas e a lugares, né? E o quem só se refere a pessoas. Então, aqui o exemplo. Aquele ator foi quem levou o prêmio. Vejam que o quem se refere a ator. Ator é pessoa. Então, é exatamente esse quem, quando a gente usa, ele é um pronome de terceira pessoa. Está sempre se referindo a uma terceira pessoa. No caso, aqui, aquele ator, né? Então, é como se eu dissesse assim, aquele ator levou o prêmio. Então, aqui é a função
desse pronome relativo quem, como que ele deve ser usado. Em outra oportunidade, é importante a gente ver a concordância do que com o pronome que e com o pronome quem, porque tem uma diferença, né? Então, estudar os pronomes relativos é importante demais, né? Porque eles são muito usados com essa função coesiva, né? Que é a função de substituir palavras para que o texto fique sem muita repetição. Então, era esse o assunto que eu queria abordar. Espero que vocês tenham entendido aquilo que eu apresentei. Então, até o próximo vídeo.